A paz do Senhor, meus amados irmãos, um dia nasce e o Senhor nos concede mais um dia de vida. Em primeiro lugar, com o intuito de louvá-lo, de adorá-lo. Eu posso dizer, meus irmãos, como o Senhor é maravilhoso, como eu tenho visto as maravilhas de Deus em minha vida. E as maravilhas não é simplesmente ter dinheiro, ter saúde, ter isso. Uma das maiores maravilhas que o Senhor faz no homem é revelar a tua vontade. Porque revelando a vontade dele, a gente vai lá, executa e seremos abençoados. Por isso que o Senhor fala bem assim, que eu prefiro obedecer do que sacrificar. Mas para me obedecer eu tenho que o quê? Conhecer. Por favor, eu quero relatar logo de imediato aqui algo que diz um Salmo 139. Ele diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias e glórias seja dada a ti, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias seja dada a ti, Senhor. Porque tu és perfeito, tu és santo, Senhor. E o Senhor deseja nos santificar, Senhor. O Senhor deseja transformar o nosso íntimo, Senhor, para que venhamos, meu Deus, dar bons frutos nessa terra. Espírito Santo, venha falar conosco nessa manhã. Venha falar. Espírito Santo, fala o coração desse meu irmão. Fala meu coração, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sim, uma criança, Senhor. Eu me coloco diante de Ti como uma criança, Senhor. Eu quero aprender, Pai. Fala conosco, Pai. Não deixe o homem falar, Senhor. Porque quando o homem fala, Senhor, nada é mudado, Senhor. Mas quando o Senhor fala, Senhor... Quando o Senhor fala, tudo é mudado, Senhor. Tudo é mudado, iniciando pelo nosso interior. O Espírito Santo apresenta a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, diante de Ti, Senhor. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. Fala ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, e nos ensina o melhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, por favor, o Senhor tem feito eu ter experiências. Ontem acordei, madrugada, ali fui reconhecendo, falei, Senhor, eu sou um homem tão sujeito a tanta falha. Aí ele começou a trazer na minha memória erros do passado, que eu precisava confessar. E aí, no decorrer do dia, eu tive que sair para o TSE, né, resolver um negócio lá do voto. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou a pé. E aí, um detalhe ali, ó, o Senhor me traz uma pessoa, traz outro, traz outro, traz outro, até eu cheguei ao meu destino. E um detalhe, todas essas pessoas eram homens. E uma das coisas que o Senhor falava com cada um daqueles homens ali, me usava para falar com aqueles homens, que como sobre confissão de pecado. O que a confissão de pecado pode provocar em nossa vida? Que vantagens teremos se a gente decidirmos confessar os nossos pecados? E um princípio aqui, ó, Salmo 139, o salmista aqui reconhece que só Deus conhece ele. Só Deus sabe naquele momento que você errou, meu irmão. O que levou você a errar, meu irmão? Sabe assim? Mas o que ele quer. Porque muitas pessoas falam assim, Rodrigo, mas o que eu vou confessar? Deus sabe tudo de mim. Só que um detalhe, por favor, há um conjunto entre Deus saber e você reconhecer que você errou. Você está me entendendo? E foi maravilhoso ali, ó, andando, tal, cheguei, tinha um desses rapazes que eu evangelizei, eu preguei, ele falou, pessoal, irmão, me perdoe, mas um detalhe, eu nunca tive vínculo com o diabo, eu nunca tive vínculo, eu nunca... Aí eu falei, puxa, tô pegando aqui, tô diante de uma pessoa ignorante, referente às coisas espirituais. Eu falei, meu querido, você reconhece que você é pecador? Aí ele abaixou a cabeça. Sim, a gente erra, né, irmão? Eu falei, então, Deus, ele tenta atrair o homem
para santificar o homem. O inimigo atrai o homem para viver longe de Deus. E o que nos leva a ficar longe de Deus é o pecado. Aí ele não aguentou, irmão, tá bom, tô indo embora. E aí eu comecei a orar por aquele rapaz. Em seguida veio outro. E até encontrei lá um oficial de justiça, que ele passou por mim, cumprimentei. Depois, quando ele voltou, ali chamei a atenção dele, a gente conversou, foi algo maravilhoso. A gente se abraçou, sabe assim? Então, em todo lugar, todos os homens que eu encontrei ontem, o Espírito Santo mandou fale sobre confissão de pecados. Por favor, eu vou aqui, olha, por favor, a continuação do Salmo 39. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe o que você anda fazendo. Deus sabe o que eu e você desejamos. Sabe assim? E principalmente eu costumo falar assim sobre o homem. A maior fraqueza do macho, do homem macho, é na parte sexual. O homem já acorda elétrico. Você está me entendendo? E todos esses homens reconheceram isso. Verdade, irmão. Essa é uma das fraquezas que eu tenho. Sabe assim? Todos reconheceram. Todos foram humildes. Só que não basta você reconhecer diante do homem. Você tem que reconhecer diante de Deus que naquele momento que nós pecamos, nós entristecemos não simplesmente nossa esposa, ou nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso chefe, nós entristecemos o coração do Senhor. Davi aqui chega aqui e fala bem assim, ó, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tudo conhece. Então o Senhor sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa mente. Então por isso que eu tenho que reconhecer que eu não consigo esconder nada do Senhor. Você está me entendendo? Mas a coisa maravilhosa é você reconhecer e você falar, Senhor, eu tô nu, eu fico nu diante de ti, Senhor. Nu, Senhor, já errei, já fiz isso, já fiz aquilo, mas você confessa com reconhecimento que você errou e que você entristeceu o coração dele. Eu vou aqui, por favor, eu quero que você tire um tempinho, pelo menos 20 dias, leia o Salmo 139, para você entender e também para entrar na tua mente. Só que a última frase que diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi ali reconhece que era errante e pedindo a Deus que se ele visse algum caminho mal dentro dele, que ele o quê? Guiasse ele para a justiça, para a verdade, sabe assim? Para a intimidade com Deus. Você está me entendendo, meus irmãos? E um detalhe, eu vejo assim, um navio que eu fui para a Europa, assim que eu entrei no navio, eu vi muitos idosos, sabe assim, pessoas, homens, principalmente homens, a maioria era homem, assim, com bengala, de cadeira de roda. Ontem lá no TSE eu vi um homem também de bengala. E quando eu vejo um homem de bengala, eu fico doido de aproximar aquele homem e falar sobre um outro salmo. Qual outro salmo? O Salmo 23. Por quê? Muitos estão sofrendo aí com problema de coluna, muitos estão com problema de ossos, estão com as pernas fracas. Tudo, meu irmão, todas as enfermidades têm uma origem. Tem uma origem. E a origem não provém de Deus. A origem provém do mal. É quando nós damos legalidade ao inferno trabalhar em nós. Olha o que esse homem aqui, por favor, só vou fazer uma lembrança aqui. Quem escreveu esse salmo aqui, 32, o rei Davi. Depois de quase um ano que ele tinha cometido um adultério e para se proteger desse adultério, para não revelar o adultério que aconteceu, ele causou a morte de um inocente.
E, segundo os teólogos, fala que ele ficou quase um ano sem confessar o pecado. E o próprio Deus esperando, como ele espera de mim e de você, a gente reconhecer nossos erros diante dele, você está me entendendo? Esperou um pouco, esperou outro, esperou, e nada de Davi confessar. E o que aconteceu? O que acontece com o ser humano quando ele não confessa o pecado? Ele se esfria. Pode ver, todos esses homens que eu evangelizei ontem, eu perguntei bem assim, me diga uma coisa, responda uma coisa para você aí. Você saiu de casa, você orou? Não, irmão, não. Então o homem que está em pecado, ele não prioriza a oração. Ele não consegue, coisa que o homem que santifica, um homem ou mulher que santifica, que confessa seus pecados diante de Deus, uma coisa que o Espírito Santo tem liberdade para chamar ele para oração, como aqui, ó, de madrugada. O Senhor me acordou para me orar. Me acordou para me orar. Você está entendendo? Enquanto eu não abri meus lábios ali e comecei a falar com o Senhor, aquela agonia. E fora que muitas vezes eu tento ficar na cama, não consigo dormir. Não consigo. E eu já sei. Se eu ficar aqui, eu vou perder tempo. Então eu vou acordar e eu vou orar. Entendeu? Quando eu oro, eu volto para a cama, durmo igual menino, como se diz. Você está me entendendo? Mas por quê? Porque, por favor, não é porque eu sou bonitinho, certinho, não, não, oré. Não. É que eu sou sincero. O Senhor tem conseguido falar comigo a respeito de erros, de confissão de pecados, sabe assim? E eu vou lá e pratico, como ontem eu acordei. Eu falei, Senhor, eu reconheço que eu já errei tanto, Senhor, nessa vida. Aí o Espírito Santo começou a me trazer pensamentos. E meu irmão foi lá atrás. O Espírito Santo me levou lá com uns 14 anos de idade. De lá para cá, erros que eu cometi. Você está me entendendo? Como eu falei para alguns homens ontem, eu falei assim, ó, você tem um histórico. Eles falaram, é verdade, Albrico. É verdade, irmão. Nós temos um histórico, a gente já errou tanto nessa terra. Você está me entendendo? E aqui, ó, o salmista chega, depois que Deus manda o profeta Natan revelar o pecado dele, já que ele não decidiu revelar, que é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus usa uma pessoa, como ontem aqueles homens não tinham noção que ele ia receber aquela palavra ontem. E Deus me mandou, preparou o meu encontro com esses homens. Por isso que quando eu fui andando, eu falei assim, meu Deus, realmente eu sou mais útil fora de casa do que dentro de casa. Toda vez que eu saio, Deus me traz pessoas. Você está me entendendo? E por isso que os servos de Deus têm que estar aí nas ruas. A gente tem que evangelizar. Não é à toa que o Senhor Jesus ensinou, saiu ao mundo pregando o evangelho a toda criatura. Qualquer um que você tiver a oportunidade, fale de Jesus. Fale de Jesus, sabe? Você está plantando. E eu via, quando eu despedia desses homens, eu via ali no semblante dele a gratidão desses homens por eu ter parado e falado da palavra para ele. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim, irmão, eu estava precisando dessa palavra. Sabe assim, a gente se abraçou, todos eles. Entendeu, irmão? Mas por quê? Gratidão. Até um motoqueiro, rapaz, ele estava perdido, ali eu parei, ele estava parado, eu cheguei nele, conversei, um outro lá no TSE, sabe assim? A gratidão das pessoas, eu percebi isso. Irmão, obrigado, irmão. Obrigado, irmão, por essa palavra, obrigado. Sabe por quê? Porque são ovelhas de Jesus. E Davi era ovelha de Jesus. Por isso que Deus mandou o profeta chamar a atenção dele. E aí ele chega aqui, ó, e ele fala assim, quando o profeta falou, você assim, 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 ele chegou, eu pequei contra o Senhor. É isso que nós temos que reconhecer. Quando você reconhece, puxa, eu pequei, eu me prostituí, eu menti, eu estava com mágoa de alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei contra o Senhor. Não é contra sua esposa, não é contra seu patrão, não é contra sua mãe. Você tem que reconhecer que você pecou contra Deus. E Davi chegou a isso, e ele escreveu 3 salmos, o 51, o 38 e esse 32 aqui. Mas eu vou falar aqui a respeito de confissão de pecado para você ser curado. Para você ser curado de problema de coluna, para você ser curado das pernas,
para você ser curado de qualquer enfermidade do seu corpo, meu irmão. Porque o processo de cura de Deus não é assim, não. Você pode ver o Senhor Jesus, eu me lembro que o Senhor Jesus, levaram ao Senhor Jesus um homem acamado. E na linguagem de hoje, segundo a medicina, esse homem estava paraplégico, que ele não tinha movimento nenhum. Colocaram ele, entraram no telhado, botaram ele diante de Jesus, e Jesus falou bem assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Então, levanta e anda. Então, Jesus não falou bem assim, levanta e anda. Ele primeiro consertou o que estava errado. Levanta, os seus pecados estão perdoados. Então, aquele homem, para ser curado, ele precisava o quê? Ser perdoado. Você está entendendo, meus irmãos? Por isso que lá no Evangelho de São João, a carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, por favor, às vezes você está doente aí, ó. Eu vou falar o salmo aqui. O que diz aqui no Salmo 32? Olha que interessante. Ele diz assim, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Antigamente, aqui, o pecado não era simplesmente perdoado, era coberto. Depois que Jesus veio, que o sangue dele foi derramado, que hoje nós temos um mérito diante de Jesus de sermos perdoados. O Senhor nos justifica, meu irmão. Ele, em outras palavras, a justificar, ele nos inocenta. Se estávamos condenados, ele nos inocenta. Não importa o que você tenha feito. Mas há um processo para isso continuar, para se executar. É você ir para a cruz. É você ir aos pés do Senhor Jesus e reconhecer: errei, Senhor. Errei, eu fiz que eu sei que feriu o teu coração. Sabe assim, quantas vezes aí eu desejei a mulher dos outros, eu me masturbei pensando em outra mulher, sabe assim, eu fraudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É um reconhecimento mesmo. O segredo para você ser curado é o quê? É você reconhecer seu pecado, que você errou, e confessar diante de Deus. Você vai para a cruz. Você está me entendendo? É igual aquela velha história que de repente você tem uma dívida impagável no banco e de repente eu chego lá, falo bem para o gerente, ó, o João da Silva aí, ó, tem uma dívida com você, eu quero pagar. O gerente pode receber? De forma alguma. O gerente vai ligar para você: João, o Alberico está aqui querendo pagar sua dívida, compareça urgentemente ao banco. Aí ele chegando, ele autoriza, aí eu consigo. Por quê? Porque se eu aceitar, se o banco aceitar que eu pague, eu vou ter, com certeza ele vai me dar um documento. E eu vou ter o João aqui, ó, na palma da minha mão. Você está me entendendo? Aquela dívida vai sair do banco e vai passar para minha mão. Você está me entendendo, meu irmão? Então, você tem que ir ao banco. Então, da mesma forma, você tem que ir a Jesus. Você tem que ir aos pés e reconhecer que ele pague sua dívida. Você está me entendendo? E aqui ele diz assim na sequência, ele diz assim, ó, por favor, olha que coisa. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Davi percebeu que devido a ele não ter confessado os pecados, ele começou a adoecer. E uma das coisas que acontece no homem, para debilitar o homem, é o que? As pernas ser atingidas, é a coluna, você começa a sentir dor de coluna. Os olhos começam a vir glaucoma, vir isso, vir aquilo. Você está me entendendo? Você começa a perder a visão. Tudo isso o quê? Consequência do pecado. E fora outras doenças. De repente você tem mágoa, vem câncer, vem problema cardíaco. Meus irmãos, tudo que a gente passa tem uma origem. Por isso que antes de você querer a cura, vá buscar a origem. Vá buscar um entendimento do porquê que você está passando isso. E aqui ele continua para fechar aqui, ele diz assim, ó, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão em estilo. Um homem que está em pecado, ele se irrita com qualquer, sabe assim? Pode ver. Quando você está convivendo com uma pessoa, qualquer coisinha irrita ela, ele
cabe você o quê? Ser humilde. Falar, Senhor, eu sei que se eu buscar o Senhor, eu vou ter paz. Mas agora eu não estou tendo paz porque eu estou longe de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Você está me entendendo, meu irmão? Então, você realmente assumir isso. Olha o segredo aqui, ó. Por favor, aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia, aqui não é historinha, não. Aqui ele diz assim, ó. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Esta a ele não chegarão. Ou seja, tem um processo também, por favor, erros que eu tenho que confessar para Deus. Na verdade, todo erro eu tenho que confessar para Deus, em primeiro lugar. Pedir perdão. Mas tem erros que eu tenho que confessar o quê? Para um irmão. Você está me entendendo? Você vê que nessa conversa, nessa evangelização que eu faço aí, ó, os homens desabafam comigo. Eu encontrei dois rapazes lá, ele falou assim, olha, eu sou pornografia, eu sou escravo da pornografia. Está me entendendo? Outros confessam. Ah, já traí, irmão. Você vê que ele confessa. E o certo que é você confessar realmente para a igreja, um servo de Deus. Para quê? Porque ele fala bem assim, ó. Ele diz assim, ó. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Todo que é santo. Quando você procura a igreja e você fala assim, olha, eu adulterei. Está me entendendo? Como erros que eu cometi, eu já cheguei no irmão e contei. Tem um irmão aqui em Vitória da Conquista que ele também confessou para mim. Você está me entendendo? Você vê hoje, ontem eu estava falando com um amigo meu aqui, e aí hoje o Espírito Santo já me cobrou eu confessar para ele detalhes de erros que eu cometi no passado, para ensinar como é que você entra no pecado. Porque um detalhe, meu irmão, todo homem ímpio, todo homem do mundo, ele deseja pecar e ele vai lá e peca. O cristão não. O cristão verdadeiro, ele peca em situações. Por exemplo, eu já conversando com o Espírito Santo, falei, Senhor, quantos erros que eu já cometi e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, filho, lembra, porque existe na Bíblia uma frase que diz assim, que o nascido de Deus não peca. Eu falei, Senhor, mas eu já pequei. Aí o Espírito Santo me respondeu, filho, lembra que quando você era do mundo, você desejava pecar e você ia lá pecava? Depois que você está na minha presença, os erros que você cometeu foi uma ocasião. Você não acordou e falou, hoje eu vou pecar, hoje, rapaz, hoje eu vou me prostituir, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, foi uma situação. Você estava num lugar que não deveria, você deu brecha e você acabou caindo. Então, por isso que eu entendi por que a Bíblia fala que o nascido de Deus não peca. É que ele não deseja pecar. O verdadeiro cristão não deseja pecar. E realmente, eu analisando a mim mesmo, eu falei, não é que é verdade mesmo? Sabe assim? Eu não acordo, falei, hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer. Não. Mas mesmo assim, se pecar, se não vigiar, cai. Todo ser humano é assim. Eu falo para os homens, falo assim, olha, você já percebeu que eu posso, de repente eu sou uma mulher e chego assim diante de você e falo bem assim, ai, gostoso, ai, se eu te pegasse. Se você não quer, você está de longe, por favor, me respeita. Mas se você deixar eu aproximar de você e tocar no teu corpo, todo homem é desmontado, meu irmão. Seja pastor, seja padre, é só deixar ser tocado que cai. Por isso que a gente vê aí, ó, pastores, padres, sabe assim, que caem em tentação. E muitos irmãos caem em tentação, sabe por quê? Porque não vigia nisso. É melhor você falar, por favor, não se aproxime de mim, do que você deixar a pessoa se aproximar, porque corre o risco de te pegar num momento frágil. Mas a palavra de Deus não está dizendo aqui que você não vai pecar. Que a gente está dando aqui, a gente não vai pecar. A palavra não está dizendo isso, não. A palavra está dizendo que quando você pecar, sabe assim, nós temos um advogado, como Pedro falou. Filhinho, não pequeis. É João, se não me engano, que fala. Filhinho, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Então a Bíblia está falando aqui para a gente orar
e confessar nossos erros diante do Pai. E um detalhe, meu irmão, em seguida, você confessa. A Bíblia fala bem assim, Jesus falou bem assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Você confessa e você, enxuga suas lágrimas e fala assim, estou livre. Eu sou santo, estou livre. Aí você ordena, doença nas pernas, sai de mim. Na coluna, eu te rejeito. Sabe, gripe, sabe, problema nos olhos, tal. Você tem autoridade de expulsar o mal do seu corpo. Olha aqui, tô queimando. Eu tô queimando. Sabe por quê? Porque essa palavra é verídica, meu irmão. Você que está doente aí, você que está doente, você tem problema de coluna, por favor, reconheça teus erros. Às vezes você até fala bem assim, pô, Berico, já confessei meus pecados. Mas, por favor, tem erros que você cometeu aí, Você desprezou alguém. Você está me entendendo? Você desprezou alguém. Você, de repente, divorciou. Se divorciou. Não era para você divorciar. Ah, mas ele me traiu. Não era para você divorciar. Era para você buscar em Deus. E se essa pessoa, por favor, ele errou e te pediu perdão, você tinha obrigação de dar o perdão. Está me entendendo? Você poderia até ficar um pouquinho afastado, mas você não deveria ter dado divórcio. Você pecou. Por isso que você sofre consequências. Mulheres aí que agridem o marido, ofende as pessoas, pecado. Quantas vezes a gente ofende as pessoas? Está me entendendo? E você acha que pecado é só prostituir, só matar? Não. Você tem que também analisar esses erros que você cometeu e se arrepender. Fala, Senhor, eu chateei uma pessoa ali, eu ofendi essa pessoa com a palavra. Sabe assim? Mesmo porque o cristão ele não tem que ter razão, não. Esse negócio do cristão, eu tenho razão, eu estava com a razão. Você não tem razão nenhuma, meu irmão. Nós não temos que ter razão. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter senso de justiça em nós. Por que a Bíblia fala tanto? Fala bem assim, se possível, esteja bem com todos. Vai ter para você estar bem com algum, com um vizinho, com o seu querido, você tem que ter aqui, muitas vezes, fechar sua boquinha. Ficar calado diante de situações. E você só ganha, meu irmão. Você não ganha uma batalha falando. Você ganha uma batalha em silêncio para a pessoa e falando para Deus, se apresentando diante de Deus. Por favor, eu te peço, isso que o Espírito Santo colocou no meu coração de falar hoje para vocês, porque vocês vão ter vantagem, meu irmão. Iremos ter diversas vantagens se a gente confessar nossos pecados. E aí, quando você confessar, ninguém na face dessa terra vai poder apontar o dedo na tua cara e falar, mas você fez isso. Você está entendendo? Porque quem nos acusa é o diabo. Se nós fechamos a porta, ele não tem motivo mais de nos acusar. E eu vejo assim tantas pessoas que ainda não se arrependeram e ele não sabe que muitas vezes alguém está falando mal dele. Está falando mal dele, sabe por quê? Porque ainda não se arrependeu daquele pecado. Você está me entendendo? Às vezes até confessou, mas ainda não se arrependeu. Há uma diferença de você só confessar. Deus ele quer os dois processos. Em primeiro lugar, que você se arrependa. Confesse teu pecado com arrependimento. E assim ele poderá fazer uma obra na tua vida, meu irmão. Eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo fale mais a ti. Fale mais ao teu coração. Medite nessa palavra. Se possível, leia o Salmo 51, 38 e 32. Está me entendendo? Para você entender mais. Porque as batalhas você vai vencer se você se consertar com Deus. Por que você está sendo vencido aí? Porque o diabo tem legalidade sobre a tua vida. Pedro falou, não dê brecha ao diabo. Estava assim? Não dê, a palavra de Deus pede, para a gente não dar vazão para o inimigo. E qual a forma de eu, por favor, eu não posso mudar meu passado. Então confessa o pecado do teu passado. Confessa, lembra, fala assim, Espírito Santo, traga na minha mente erros que eu cometi e que eu nunca confessei.
Meus irmãos, aqui Deus está te dando a direção para você vencer batalhas aí, ó, na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Observa aí também erros que você cometeu na sua vida financeira. Por favor, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer, se você pedir, se você autorizar, o Espírito Santo vai te trazer tudo que está pendente. E toda vez que você lembrar, confesse. Fala, Senhor, realmente eu errei, mas em nome de Jesus me perdoa. Me perdoa. Só em Cristo, meu irmão e minha irmã, nós temos libertação. Só em Cristo nós temos cura. Está me entendendo? Então você tem que voltar, você tem que ir para os pés do Senhor, sabe assim, em arrependimento. Vamos buscar para você ver o que vai acontecer com você. E que o Senhor seja glorificado em tudo na tua vida. Que o Senhor deseje de todo o meu coração que o Senhor seja glorificado na tua vida. Aí você vai poder falar bem assim: adorador é tudo que eu sou. Adorador, aleluia. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia, aleluia. Se eu subir ao céu, eu sei que nem lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca entenderei. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale, meu irmão. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Oh, aleluia, Senhor. Fala, meu irmão. Se conserte com Deus, que você será um verdadeiro adorador, uma adoradora. O Senhor te ama, por isso que Ele chama a sua atenção. Ó, beijo no teu coração. Que Deus abençoe em tudo, em nome de Jesus Cristo.